Nosso estudo de hoje está no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 5. Quantos pães tendes? E disseram-lhe 7. E Emmanuel comenta na lição 133 do livro Fonte Viva: que tendes? Quando Jesus, à frente da multidão faminta, indagou das possibilidades dos discípulos para atendê-la, de certo ele procurava uma base a fim de materializar o socorro preciso. Quantos pães tendes? A pergunta denuncia a necessidade de algum concurso para o serviço da multiplicação. E conta-nos o evangelista Marcos que os companheiros apresentaram 7 pãezinhos, dos quais se alimentaram mais de 4.000 pessoas, sobrando apreciável quantidade. Teria o mestre conseguido tanto, se não pudesse contar com recurso algum? A imagem compele-nos a meditar quanto ao impositivo de nossa cooperação para que o celeste benfeitor nos felicite com seus dons de vida abundante. Poderá o Cristo edificar o santuário da felicidade em nós e para nós, se não puder contar com os alicerces da boa vontade em nosso coração? A usina mais poderosa não prescinde da tomada humilde para iluminar um aposento? Muitos esperam o milagre da manifestação do Senhor a fim de que se lhes sacie a fome da paz e reconforto. Mas a voz do Mestre do Monte continua ressoando inesquecível. Que tendes? Infinita é a bondade de Deus, todavia, algo deve surgir de nosso eu em nosso favor. Em qualquer terreno de nossas realizações para a vida mais alta, apresentemos a Jesus algumas reduzidas migalhas de esforço próprio e estejamos convictos de que o Senhor fará o resto. Bem, a gente percebeu aqui, né, gente, que o texto de hoje está baseado lá no Evangelho de Marcos, naquele capítulo que Jesus aproveita os pães e peixes, muito pouca quantidade, e alimenta uma multidão inteira. E que os estudiosos do assunto, eles têm duas posições, né? Fala, será que Jesus conseguiu multiplicar fisicamente mesmo aquele alimento? É comprovado cientificamente hoje que é possível isso acontecer, né? A gente viu aí o que os alquimistas fizeram durante algum tempo. Quem teve a oportunidade de conhecer a vida do Sai Baba na Índia, que ele desencarnou há poucos anos agora, né? Muito pouco tempo ele estava entre a gente, e o Divaldo Pereira Franco, que é aqui brasileiro, é aqui da Bahia, e quando visitava o Sai Baba materializava cocada para ele. Ele falava, pô, mas logo cocada só porque eu sou baiano? Ainda brincava com o Sai Baba. E, inclusive, para quem quiser pesquisar, coloque aí no YouTube, Sai Baba, S-A-I-B-A-B-A, Sai Baba, igual eu estou falando mesmo, materialização. Vocês vão ver vídeo dele materializando coisa mesmo, que teve alguma coisa que ficou registrada em vídeo. Então, é possível, algumas pessoas têm esse poder, é claro, Jesus sendo mestre, né, sendo o representante maior da divindade aqui na Terra, claro que ele tinha esse poder. Mas tem algumas pessoas que interpretam também essa passagem como a pessoa ficar saciada só de ouvir, né, a boa nova através do mestre e o magnetismo que o mestre tinha. Isso acontece mesmo também com aquelas pessoas que gostam muito de um determinado assunto. Eu lembro que, com muito carinho, que o Einstein, quando ele dava aula de física, às vezes ele estava passando no corredor, um aluno parava ele no caminho, tirava a dúvida, e quando terminava ele virava para o aluno e falava, onde você me encontrou? Estava indo para lá ou para cá? Aí a pessoa estava indo para lá, então não almocei. Ele perdia até a noção se ele tinha almoçado ou não, de tanto que ele gostava do assunto e se entretinha com o assunto. É claro que as pessoas indo assistir Jesus, né, Jesus alimentava aquela pessoa, tudo, aquela multidão toda com as suas palavras, com o seu magnetismo, com o seu conselho, e também quantas curas não devem ter sido realizadas naquele momento sem que as pessoas nem tivessem conhecimento, porque só está relatado no Evangelho aquelas curas que foram muito aparentes, né? A pessoa cega voltar a enxergar, a pessoa que não andava voltar a andar, e essas são curas muito ali marcantes, né? Mas muitas outras curas foram realizadas. Mas o texto aqui de hoje, se vocês pararem para analisar, olha o que o Emmanuel ele trabalha, né? Ele trabalha o seguinte, que antes de começar qualquer coisa, Jesus pergunta para os discípulos, fala, o que vocês têm para oferecer? E naquele momento, dizendo respeito à alimentação, em nenhum momento ele jogou censura contra o povo, falou, pô, mas esse povo vem para cá e não traz nem o que comer, andou esse tempo todo, subiu aqui para o monte, não teve isso. Ele só pergunta, ele olha para o lado, é isso mesmo? Então, o que a gente tem aí? Ah, tá bom, a gente tem isso aqui, ó. Essa quantidade de pão, essa quantidade de peixe. Então, beleza. O que o Emmanuel vem trabalhar com a gente? O que a gente tem para oferecer
para Jesus para poder iniciar um trabalho. Imagina hoje a gente batendo a porta de uma pessoa buscando trabalho. E quando chega lá para buscar o emprego, o trabalho, quem abre a porta é Jesus. E Jesus vira para a gente e fala assim: o que tendes para oferecer? O que eu tenho para oferecer de mim? O que eu posso fazer aqui, produzir de mim, que seja o melhor? E olha, vamos partir do princípio aqui, ó, não enxergue Jesus como um patrão qualquer, porque normalmente com os patrões qualquer a gente quer arrumar um jeito de ganhar dinheiro, mas Jesus a gente não consegue enganar. Né? Então você vai chegar lá perto dele e falar: eu sou eletricista sem nunca ter sido, eu sou um caseiro, né? Eu tenho experiência disso, não tem coisa nenhuma. Jesus olha para o nosso coração, para a nossa mente, sabe exatamente quem nós somos e o que a gente tem, mas mesmo assim ele pergunta para saber o que você está disposto a oferecer. E é claro, gente, ó, todos nós temos um monte de talentos. Né? Tem um monte de coisa para desenvolver ainda, um monte de coisa para aprender ainda. Normalmente, a gente tão ávido ainda de saber, de novas experiências, a gente acaba não valorizando aquilo que já é patrimônio, já é conquista nossa. Mas vamos parar para pensar o que a gente já tem de conquista também. Então a gente para pensar assim: eu posso me oferecer nesse campo, eu, por exemplo, aqui, né, eu gosto de música, eu posso me oferecer dentro da música, eu posso me oferecer dentro da arte, cada um vai pensar de uma maneira, né? E é até interessante que quando a gente aconselha até a pessoa quando chega numa instituição religiosa, e no meu caso particular, lá no Centro Espírita, o que a pessoa tem para oferecer? Porque hoje a gente fica pensando assim, junto com Bezerra de Menezes, esse aqui, ó, da foto aqui do lado, ele fala assim: não é mais admitido, gente, a gente, em pleno século XXI, se limitar a ir para uma instituição religiosa só para assistir a missa, o culto, a palestra e voltar para casa. Não, está na hora da gente arregaçar a manga e o que eu posso oferecer? E cada um vai oferecer aquilo que tem e que acha que faz de melhor, até que as coisas vão aparecendo, novas portas vão abrindo. Então a gente abre a nossa obra social e fica muito feliz quando chega, por exemplo, um rapaz chegou perto de mim uma vez e falou pra gente: olha, eu posso doar 10 violões para cá, para a obra social. Eu falei: mas peraí, para doar 10 violões eu preciso de 10 professores de música. Então, será que a procura vai ser grande para isso? Será que se você não doar os violões agora, os violões vão ficar aqui parados, sem utilidade? Né? A gente começa a trabalhar e ver como é que a gente vai aproveitar aquele talento. E acabou, no final das contas, a gente, né, chegando a um acordo. Mas as pessoas chegam para a gente e falam assim: eu sou fisioterapeuta, eu quero trabalhar aqui atendendo as pessoas mais necessitadas, né? Uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas. Eu sou pediatra, eu corto o cabelo, eu cozinho, eu sei fazer bem uma faxina. E começa a oferecer o seu serviço. Pode ser para uma instituição religiosa, como pode ser aquelas pessoas que estão mais necessitando. E às vezes as pessoas mais necessitadas estão do nosso lado, gente. É o vizinho do nosso lado, mora daqui a 2 casas ali do lado. Né? O problema é que a gente vive num mundo que, às vezes, muitas das vezes, a gente não sabe dizer o nome dos vizinhos que a gente tem. Se for contar 5 casas para lá e 5 casas para cá, em frente da nossa casa, do outro lado da rua, a gente não sabe dizer o nome das pessoas. Né? E se a gente soubesse pelo menos dizer o nome das pessoas, de repente a gente poderia ter aquele olhar de ver e entender as necessidades de cada um e tentar ajudar cada um. Então é isso que Jesus pede para a gente inicialmente: o que tendes? Então ele fala para a gente: teria o mestre conseguido alguma coisa se não pudesse contar com recurso algum? Não teria conseguido. Você está me oferecendo isso? Então vamos aproveitar isso que você está oferecendo. Ele bota aqui: poderá o Cristo edificar o santuário da felicidade em nós e para nós, se não puder contar com os alicerces da boa vontade? Muitas das vezes a gente oferece a boa vontade, né? O que tiver para fazer, eu faço. É legal isso, quando a pessoa chega: o que você tem? Não, o que tiver para fazer, eu faço. Tem um cano ali quebrado, eu vou tentar consertar o cano. Eu vi um papel aqui no chão, um copo aqui no chão, pego o copo no chão, eu naturalmente jogo ali no lixo. O que está faltando? Onde está precisando de gente? Agora, é claro que é bom a gente, dentro das nossas aptidões, dentro dos nossos talentos, a gente oferecer aquilo que a gente mais gosta de fazer, porque aquilo que você mais gosta de fazer, você vai fazer de maneira mais prazerosa. Eu gosto muito dessa parte de fazer palestra, e estou aqui fazendo em vídeo porque, por conta da pandemia, reduziu muito. Né? Mas eu gosto dessa parte. E sonho com um dia que todas as palavras que estão saindo da minha boca se tornem realmente exemplos. Né? Porque a gente sabe que nessa vida que a gente tem, a gente ainda titubeia muito.
Mas Jesus está conosco, é isso que a gente tem para oferecer. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.